Pega, então, já deixa o caderninho aberto para a gente conversar, tá? Sobre a nossa capelinha. Oi, Rafinha. Oi, Tudo bom, querida? Mandou a foto para a prof do feijão? Ok, depois a prof vai olhar. Geórgia, vamos lá. Então, pode falar. Fala, Rafa. É mais tarde eu vou mandar já, que ainda não mandei a foto. Ah, tá, vai mandar mais tarde, ok. Oi, meninas. Oi, Geórgia. Ficou bem legal essa foto, Geórgia, da salada. Gostei bastante. Vocês estão ficando especialistas, hein? Quando forem para o terceiro ano, já vão fazer um curso de culinária. Já vão estar aptos para cozinhar. Não é, Geórgia? Prof, eu posso começar a ler? Tá um pouquinho, tá, Caléo? Deixa mais algumas pessoas entrarem, ó. Tá a Fernanda entrando, para a gente ver o de todos. A Maria Luísa. Já vamos ver. Então, vocês viram a história da capelinha, né? Que não, ela tá lá porque ela é importante para o bairro, certo? A prof queria pedir para vocês olharem no caderno de vocês que alguns que já mandaram para a professora está escrito Campeche com letra minúscula e bairro, a letra D está trocada pela letra, o B pelo D, ficou Dairo, tá? Na letra script, às vezes é comum a gente trocar, a gente acaba esquecendo como é que é, qual é o lado do B, qual é o lado do D. Observe, então, durante a escrita, tá? Aliás, as letras de algumas pessoas tá muito bonita, estão de parabéns. E quem precisa melhorar, eu tô vendo que tá se esforçando, já melhorou. Vamos ver, então, as atividades. Maria Luísa, sua foto ficou bem legal na frente da igrejinha. Ficou... De nada, querida. Então, vamos ver. Noah. Oi. Prof, eu moro na frente da igrejinha. Ah, você mora na frente? Eu moro também. É? Naquela rua da igrejinha mesmo, Noah? Uhum. Que legal. Não é muito perto da igrejinha, porque quando eu vou, a igrejinha ali um pouquinho mais pra frente. Ah, entendi. É, também é um pouquinho mais pra frente. Legal, Maria Luísa. Olha meu desenho. Eu vi, Caléo, que bonito. Ficou bem parecido, hein? Legal. Tá até caprichou na pintura, hein? Tá caprichando. Legal, Caléo, obrigada. A Maria Luísa também, eu vi lá na foto que a mãe mandou, ficou bem legal, Maria. A prof viu, quem já mandou as atividades, o Lucas também. Eu só não recebi suas atividades ainda, né, Lucas? Tá? Depois pede para a mãe mandar para a prof, tá, Lucas? Para não esquecer, tá, querido? Então, vamos ver. A igrejinha do Campeche faz parte da história do bairro, por isso que ela é tombada como patrimônio histórico nacional e arquitetônico, né? Ninguém pode tombar, ninguém pode pintar, mexer, derrubar ou mudar a estrutura daquela igrejinha, tá? Vamos ver, então, o que cada um pesquisou. Pode ler a letra A para a gente, Lucas? Já vamos começar contigo. Que ano foi construída a igrejinha? Isso. E que a construiu? Isso. Quem a construiu? Então, que ano que foi construída a igrejinha e quem a construiu? Lembrando que lá na aula
que a professora gravou, a prof falou que a igrejinha tem quase 200 anos, é bastante tempo, né? 200 anos, olha só, 2 séculos, né? É bastante tempo. Então, Lucas, o que você escreveu sobre... Alice, só um pouquinho, tá, querida? A gente vai acrescentando o que está diferente nas respostas, tá? Lucas, o que você escreveu na sua resposta? Foi construído em 1826 por Isso. escravos libertos. Isso. A igrejinha foi construída em 1826 por escravos. Naquela época, infelizmente, tinha-se escravos. As pessoas negras eram escravizadas, eram obrigadas a fazer o trabalho, né? Kalel, acompanha a sua resposta, Kalel. A prof já viu o seu desenho, tá, querido? Eu escrevi 1826 na igrejinha. Tá, mas tem outra pergunta, Kalel. E quem a construiu, tá? Foram os escravos, tá bom? Tem que completar a resposta, tá? Alguém tem outra resposta diferente ou acrescentar alguma coisa em relação a essa resposta? Alguém tem? Eu, prof, quero ler. Roger, o que tem para acrescentar? Aqui, só essa parte aqui, ó. Toda uma família foi construída em 1826 por uma família rica que morava no bairro. Isso aí. Isabela, você pode... A Isabela, ela conseguiu entrevistar uma moradora antiga. Prof! Só um pouquinho, Kalel. Primeiro. Kalel, só um pouquinho, querido. A Isabela conseguiu entrevistar uma moradora antiga e também conseguiu entrevistar uma catequista da igreja, que trabalha na igreja, que trouxe informações para a gente. Então, eu vou pedir que ela leia as informações dela para vocês saberem um pouquinho mais, tá? Ela fez um pouquinho mais porque ela pesquisou, ela entrevistou alguém, tá bom? Então, ouçam o que ela vai falar lá na primeira resposta, ela vai completar. Segundo moradores da comunidade, a Capela São Sebastião foi obra de um rico fazendeiro, produtor de café e dono de muitas terras. A capela foi construída no ano de 1826. escravos. Isso. Então, completando a resposta que o Roger falou, essas terras eram de uma pessoa bastante rica, era um fazendeiro produtor de café, e só para complementar ainda, ele tinha uma filha, e essa filha era muito católica, então ela sempre que queria a igreja, ela tinha que andar muito, então o pai dela construiu essa igreja, pediu para fazer essa igreja, para ficar próximo da casa, para ela não precisar viajar tanto e andar tanto. Naquela época era tudo de carroça, né? Não tinha carro como hoje. As pessoas andavam muito de carroça ou a pé para chegar nos lugares, tá? Então, como eles eram muito ricos, tinham os escravos e eles ajudaram, eles fizeram a construção. Por isso é uma igrejinha bem pequenininha, porque era para a família, era reservada. Depois se tornou para a comunidade, tá? Para os amigos, né, familiares, irem na igreja, tá? Legal, Isabela. Alguém tem outra informação da número 1 para acrescentar? Eu! Kalel, tem algo diferente na sua resposta? Kalel. Ô, Pro, sabia que eu fui batizado lá? Ah, foi? Que legal. Legal, Davi.
Você já entrou, então, dentro da igrejinha? Já quando eu era bebezinho. Ah, quando era pequenininho, é. Hoje em dia a igreja fica fechada, né? Sabe? Fora. Hoje em dia eu já tô com 8 anos. Ok. Vamos continuar, então, pessoal. A letra B. A prof vai pedir para você não escrever na tela, tá bom, querido? Não escrever lá no meio. A letra... Alguém desligou meu microfone, prof. Gente, vamos cuidar, tá bom? Alice, qual é a sua dúvida, querida? O que você quer acrescentar? É que eu queria ler a letra B. Então, Alice, leia a pergunta da letra B para a gente. Foi construída com... A pergunta é, qual é o material que foi usado na construção, né? Sim, esse eu não entendi uma palavra. Pedra, cal e azeite de baleia. Isso. Vindo da maçã. Da Praia da Maçã. Isso. Então, naquela época, não se tinha muito material como a gente tem hoje em dia. Cimento, tijolo, né? As pedras que foram usadas na construção da igreja vieram do Morro do Lampião, ali próximo à região. E ela foi feita uma mistura de cal, que era um farelo de casca de ostra, de conchas, e óleo de baleia. Gente, ó, presta atenção, é óleo, a gordura da baleia, não é olho de baleia, tá, gente? Veja como é que você escreveu no seu caderno, tá? Óleo de baleia. Infelizmente, nessa época, eles matavam as baleias. Óleo de baleia. Isso, eles matavam, e aí, para retirar o óleo dela, para fazer as construções, que eram usadas nas construções, e também para acender os lampiões da época, porque não tinha luz elétrica. Então, com esse óleo, eles acendiam os lampiões e usavam nas construções. As igrejas antigas que tem pela cidade, a igrejinha lá do Ribeirão, Nossa Senhora da Lapa, a igrejinha do centro tem várias, lá na Lagoa da Conceição também, são todas construídas com esse material, pedra, cal e uma mistura com óleo de baleia, tá? Lá nesse ano, entre 1800 e 1700, esse era o material usado. Alguém tem alguma informação para acrescentar nessa resposta? Tem, gente? Não? Lucas? Também tem madeira e a telha de calha. Isso, as telhas, Lucas, eram feitas com barro e feita na perna da pessoa, eles moldavam próximo ao joelho, faziam para modelar que ela fica bem redondinha assim, tá? Então, era bem difícil fazer as construções, né? Dava bastante trabalho, né? Tinha-se pouco material, mas elas estão aí até hoje, 200 anos, e algumas são mais antigas ainda. Isabela, você teria alguma contribuição para acrescentar nessa resposta? Ou é isso que a gente conversou? Só o barro. O barro, né? O barro também veio do Morro do Lampião, porque ali próximo à igreja só tinha areia, né? Porque é mais próximo da praia. Então, o barro vermelho era misturado com óleo, a cal e pedra. E foi se moldando a igreja, fazendo a igreja. Legal, Isabel. Vamos para a próxima, então. Quem vai ler a próxima vai ser a Geórgia. Geórgia, a próxima pergunta. Qual é a relação entre a Rua da Capela e a igrejinha? Isso. O que tem a ver? Ó, lá no mapa de vocês fizeram um trajeto de casa para a escola, muitos de vocês passam pela Rua da Capela. Eu vi no mapa.
O que que é essa Rua da Capela? Qual é a relação que tem a Rua da Capela com a igrejinha? Georgia, o que você respondeu? A Rua da Capela tem este nome justamente por causa da igrejinha que fica no final da rua. Isso, muito bom, Georgia. Vamos ver outra resposta diferente. Quem escreveu de outro jeito? Ou tem outra informação a acrescentar? Alguém? Eu posso Pode falar, Kalel. Tem algo diferente? Depois a Isabela. Kalel. Ela foi construída com pedra, cal e óleo de baleia. Kalel, a gente já está na próxima pergunta, querido, tá? Isso já foi falado. Ah, tá. Eu vou falar. Tá bom. Porque a Rua da Capela tem esse nome porque causa Por causa. da igrejinha e era o único acesso até a capela. Legal, Kalel, isso mesmo. Alguém tem outra informação? A Maria Luísa. Maria, só um pouquinho, Isabela. Maria Luísa, o que você tem para acrescentar? Eu só preciso escrever uma frase de outro jeito. Aqui. A igrejinha como referência à entrada da Rua da Capela. Isso, que a Rua da Capela fica em frente à igrejinha, né? Hoje não mais, mas naquela época saía bem na frente da igrejinha, né? Depois foi asfaltada. Quem mais? Tem alguma Posso. Prof, O Roger. Kalel, pode ligar o teu microfone, por favor? Obrigada, Kalel. O Roger e depois a Isabela. Roger. C. O nome da Rua da Capela tem relação com o nome da igrejinha, que é Capela São Sebastião. Isso, Capela São Sebastião. Começa na Pequeno Príncipe e vai até a igrejinha. E depois tem três ginásios Pokémon no caminho. Então, começa lá na Pequeno Príncipe, né? E vai até a igrejinha. Isso aí, Roger. Vamos lá, Isabela, o que você tem a acrescentar? Antigamente era uma única rua que só passava carro de boi. Depois da pavimentação, é que foi colocado o nome Rua da Capela, que antigamente também tinha saída para a praia. Isso. Imagina, gente, que toda essa região aí onde vocês moram, próximo à igrejinha, era só mato. Mato, roça de aipim, de melancia, de milho. Não tinha ruas. Não tinha as ruas que vocês conhecem hoje e nem as casas. As casas eram muito longe uma das outras. Não tinha nada a ver? Só um pouquinho, tá, Kalel? Então, essa Rua da Capela era a rua por onde as pessoas vinham para ir à missa, né? Para se encontrar durante as festas, encontrar os seus amigos, né? Para irem à missa de domingo, quando aconteciam. E aí vinham de carro de boi ou vinham a pé. Eles caminhavam longas distâncias, tá? Não. Imagina você ir do Morro das Pedras até o Campeche, até a igrejinha, caminhando. Né? Tinha que sair muito cedo, muito antes do horário para poder se encontrar. Então, as pessoas acostumavam acordar bastante cedo para fazer esses rituais, tá?
Todo mundo está entendendo o que a prof está falando? Sim? Ok. Noah, tudo certo até aí? Lucas? Roger, Rafaela, meninas? Ok. Então, vamos em frente. Todo mundo entendeu, então, por que Rua da Capela, né? Depois que foi asfaltado, a saída da Rua da Capela não ficou tão em frente à entrada da Rua da Igrejinha, ela ficou um pouquinho antes, né? A igrejinha um pouquinho depois. Mas antigamente essa saída era bem ali, né? Era em frente à igrejinha. Imagina você passar no meio do mato para chegar lá na igrejinha, uma rua bem pequenininha, uma servidãozinha. Tá? Noah, quer falar alguma coisa, querido? Sua resposta está diferente? Ou quer acrescentar alguma coisa? Eu posso ler a letra D? Sim, mas quanto à Rua da Capela, todo mundo entendeu? Uhum. Ok. Noah, você então pode ler a próxima. D. Porque a igrejinha faz parte Tá? História do Campeche. Isso. Por que a igrejinha faz parte da história do Campeche? O que você escreveu, Noah? Porque foi a sede da Comunidade? comunidade e suas primeiras ocupações. Legal, Noah. Isso aí. Era ali que as pessoas da comunidade se reuniam. Tá? Isabela, espera. Bem, não precisa gritar, abrir o microfone e gritar, só levanta a mão que a prof vê, ok? Kalel, você tem algo a acrescentar? Eu tô te vendo, tá, Roger? Espera um pouquinho. Kalel, quer acrescentar alguma coisa? A igrejinha aglutinou as primeiras Ocupações. Ser uma vila de pescadores. Isso. Como aqui tinha muitos pescadores, né? Virou uma vila. E aí eles se reuniam lá na igrejinha. Não existia outras igrejas nessa época, tá, pessoal? Hoje em dia, tem muitas igrejas, muitas religiões. Naquela época, era a religião católica. Então, tinham as igrejinhas onde as pessoas se reuniam, tá? Não tinha tantas igrejas espalhadas como tem hoje, né? Roger, o que você gostaria de acrescentar na resposta? Noah, quer falar, Noah? Então, fecha o microfone, querido. Ela já me chamou. Então, leia, Roger. O quê? Você não quer... Você pediu... Eu posso ler? Eu chamei para ler, você pediu para ler. D. Primeiramente, foi a sede do bairro. Antigamente, nos dias de hoje, nos fundos da igrejinha encontra-se o cemitério do Campeche e a festa do Divino. Isso aí, Roger. Antigamente, as pessoas enterravam seus entes queridos próximo à igreja, porque a igreja é uma referência onde está Deus, né? Então, as pessoas acreditavam que enterrando próximo, atrás ou do lado, as pessoas estariam mais perto de Deus. Por isso que muitos cemitérios das igrejas antigas são do lado ou atrás. A igrejinha do Ribeirão também tem um cemitério bem do ladinho.
Se um dia que vocês forem lá, observem, lá na Nossa Senhora da Lapa. Naquele dia, um dia eu fui lá e daí eu entrei um pouco para ver algumas pessoas. Você vê alguns túmulos, né, Maria Luísa? Então, e a igrejinha hoje ainda é sede de encontros, né, Roger? Onde acontece as festas daquela época. Vamos ouvir. Fala, Caléo. Quando eu e meu pai estavam usando o computador, assim, a gente tava colocando boneco, sabe? Aquele bonequinho pra ver de perto. Sim. Depois, sabe o que aconteceu? A gente colocou, a gente andou uma vez e assim, a gente sempre ficou preso naquele lugar. Depois de novo, ficou preso. De novo. Caléo, deixa a gente continuar a aula, tá, querido? Pede para falar sobre a aula, tá, querido? Roger, desliga o seu microfone. Ah, já desligou, querido, obrigada. Isabela, o Lucas, depois a Isabela. Lucas, o que tem de diferente? Eu posso ler outra, prof? Então, espera um pouquinho, tá? A Geórgia. Márcia, a Rafa saiu da aula e está precisando de acesso novamente. A mãe dela pediu para avisar. Ah, eu não estou aparecendo aqui no meu computador, ela pedindo para entrar. Ah, vou avisar ela então. Pede para ela novamente ver se aparece aqui, porque não apareceu, tá? Próximo, eu posso ler minha resposta? O Lucas, depois a Isabela. Lucas? Porque era o centro histórico do Campeche e o Campeche cresceu em volta dela. Isso aí. Escola, cemitério, teatro do divino. Legal, Lucas. Isso aí é. Além da escola, além da igrejinha, também tem uma escola ao lado, né? E o Teatro do Divino, que é onde tem a história toda da festa do Divino Espírito Santo, ali no museuzinho, bem do lado. Parece uma igreja pequenininha, é uma construção pequenininha, parece uma igrejinha, bem pequenininha. Ali é um museu que tem a história da igrejinha. Rafinha, bem-vinda novamente. Vamos continuar. Então, a Isabela, que você entrevistou a senhora, se tem outra informação para complementar as respostas dos seus colegas. Por ser a única igreja da época e abrigar a imagem de São Sebastião, protegendo a comunidade que havia sido assolada por uma série de epidemias como a cólera. São Sebastião, conforme a lenda, afastou as doenças e a morte. Legal. Pronto. Sabia que eu já participei da festa do Divino lá no ano passado? Legal. Ah, que bonita foto, vestida com as roupas. Legal, Isabela, parabéns. Então, entenderam, gente? São Sebastião, porque a pessoa que fez a igreja era devota de São Sebastião, que acreditava, né? Gostava do santo, então fez a igreja São Sebastião. Assim como a gente acredita em outros santos, tem os nossos guias, né? A pessoa fez a igreja em homenagem a São Sebastião, tá? E aí acredita-se que naquela época tinha muitas doenças, e São Sebastião ajudou a comunidade protegendo, né? Conta a lenda, né, Isabela? A senhora antiga que nos falou. Ok. Vamos continuar? Podemos continuar? Pode ler a próxima, Davi. A próxima? Isso.
Porque a igrejinha faz parte da história Da do história. Campeche. Isso, porque a igrejinha faz parte da história do Campeche. O que você respondeu, Davi? R de resposta. Porque ela foi construída em cima da fé do bairro. Da fé do bairro, né? Porque as pessoas tinham fé e iam à igreja bastante nessa época. Eu não queria ser batizado nessa igreja por causa que tinham que matar as baleias para fazer igreja. Era uma época difícil, né, Davi? Se matava a baleia. Mas ainda bem que tudo isso passou, né? Hoje em dia não precisamos mais matar e assim proteger esses animais, né? Mas as baleias são animais muito perigosos. Além da mais a baleia orca, que é conhecida como baleia assassina. Mas isso é mito, tá, Davi? Elas estão lá no habitat dela e elas precisam caçar, né? A gente não pode acusar as baleias, né? Elas estão no espaço delas, é o modo de vida delas. Certo? Tem que ler um pouquinho mais sobre as baleias orcas. Tem histórias fabulosas sobre elas. Elas são muito inteligentes. E o Campeche recebe bastante baleias, né? Dá para a gente ver lá no Morro das Pedras a época que elas vêm aqui com os filhotes. Então, vamos continuar. Meninas, Alice e Julieta, tem alguma coisa para acrescentar nessas perguntas que foram lidas? Querem ver o que vocês escreveram? Pergunta para a professora. Eu não sei. Na letra D. Você que sabe, se tem alguma informação aí que não foi falado, você poderá acrescentar. É na letra D, né? Você que sabe, pode ser numa outra. Se tem alguma informação que não foi falado ainda, você poderá acrescentar, tá, Julieta? Leia aqui, leia a letra C. Olha aqui, você mostra aqui para a professora que você escreveu. Do Chico, do K, Ende. As pessoas se encontravam aos domingos para as domingueiras. Isso aí, Julieta. Ponto de encontro das pessoas, aos domingos à tarde. Legal. Você, Alice, tem alguma informação para acrescentar? Eu acho que foi tudo, né? Que existia um clube de dança. Não. E também existia um clube de dança. Isso. Onde tinha as domingueiras que a Julieta falou, né? As pessoas iam se divertir no final de semana. Era ponto de encontro. Legal, Alice. Isabela, tem algo para acrescentar nessa resposta? Só se for para escutar o áudio. Tá. Já lemos todas as perguntas, né? Sim. Tá. A Isabela, a gente fez uma entrevista com uma senhora, depois ela vai falar o nome da senhora, a Renata pode ajudar ela, se ela quiser. Renata, você pode apresentar o áudio e comentar alguma coisa, tá, Renata? Participar da nossa aula também, que é contribuição. Ok, querida? Então, prestem atenção na informação que a Isabela e a Renata trouxeram, porque elas entrevistaram uma moradora antiga do Campeche e também uma pessoa que tinha informações justamente ali daquele espaço, tá? Vamos ouvir o que elas têm para nos dizer. Então, prestem atenção nas informações, tá bom? Por favor, Renata e Isabela, agora é com vocês. A igrejinha foi construída em 1826. Por escravos, a pedido de um casal sem filhos que tinham uma imagem de São Sebastião. Mas, quando foi construída com pedras, barro, cal
e óleo do baleia. Era uma rua única, com saída em frente à igreja. E só passava carro de boi. Depois que fizeram o asfalto, e colocaram a mesma rua da capela. Nesta mesma rua também saía na praia. Por ser o que a outra pergunta é? Por ser a única da época. A relação da igrejinha com o Campeche. Por ser a única da época. A cor branca, azul e amarelo. Não existe dados concretos, são fatos contados por pessoas antigas. Agora é só para ti. Esse áudio que a dona Valdeci é uma moradora ali da Rua da Capela mesmo, que a gente conseguiu. E a catequista, por sinal, fui descobrir, era parente dela ainda também. Ah, que legal. E ela passou por e-mail algumas informações e ela pegou também num livro esqueci o nome do rapaz do livro, do autor, que fala bastante informações também. Não é Gustavo. E o nome da catequista era a senhora Eliette, também foi muito querida, e nos passou bastante informações. E é isso. Aqui, ó, é Hugo Adriano Daniel, o nome do autor do livro que tem falando sobre o Campeche. Hugo, depois você manda por escrito que eu vou anotar e procurar esse livro, tá, Renata, por favor? Eu vou comprar ela, porque eu perguntei, ela falou até se alguém mais quiser comprar, que parece que tem naquela livraria na Pequeno Príncipe, a livraria lá da Recanto dos Pães, e parece que na Recanto dos Pães também tem para vender esse livro. Ah, eu vou procurar. Vê se consegue. Consegui ver a imagem, sim, ó. Se vocês quiserem ver mais sobre a história do Campeche, tem nesse livro. Quem sabe é uma boa pedida para lerem nas férias, pessoal. Já que é nosso conteúdo... Ele fala do campo da aviação também, nesse livro. Fala bastante informações a respeito do Campeche. Legal, Renata. Agradeço muito a sua contribuição. Obrigada, Isabela. Obrigada por participarem da aula e trazer informações. Tá bom? Muito obrigada. Sempre que alguém tiver alguma informação nova, pessoal, vocês poderão complementar, como fez a Renata, mãe da Isabela, tá certo? Legal. Então, nossa aula da semana era sobre a igrejinha, né? Conhecer um pouco da história. Caléo, só um pouquinho. Na semana que vem, eu vou dar uma outra atividade que não é sobre a história do bairro, mas uma observação para vocês começarem a desenhar, observar e desenhar, e vai ser uma atividade que vocês poderão fazer em casa mesmo, tá bom? Como a gente fez lá, o desenho da nossa sala, vai ser uma atividade um pouquinho diferente, que não vai precisar pesquisa. E aí, na próxima semana, a gente continua vendo as nossas pesquisas com a história do bairro, tá bom? Para trabalhar um pouco de geografia e tal. Amanhã, a gente tem aula de matemática e aula de português. Observem o que vocês precisam fazer para amanhã, para deixar suas tarefas em dias e a gente poder conversar. Ok? Gostaram da aula, pessoal? Foi boa? Aprenderam? Faz um ok aí para a gente saber. Isso, vamos agradecer a Renata por participar da nossa aula de História e Geografia. Né? Obrigada, Renata. Tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite. Tchau. Quem não mandou a atividade, manda para a prof. Tchau. Eu vou mandar mensagem. Tchau, prof. Tchau, Caléo. Tchau, Rafinha. Tchau, Menina. Tchau, Roger. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, Márcia. Obrigada. Tchau. Obrigada, Renata. Tchau, Isabela. Muito boa a sua participação, Isabela. Obrigada. De nada. Até amanhã. Até. Tchau, querida. Tchau.